Oi, turma, bom dia. A videoaula de hoje é para a gente falar a respeito de funções. Eu estou falando da matemática A, tá bom? O primeiro tópico que a gente vai falar é sobre a função constante. Então, a função constante, eu preciso... O primeiro tópico que a gente vai falar nessa aula é sobre a função constante. Quando a gente está falando sobre função de uma forma geral, eu preciso sempre ter o meu domínio e a minha imagem. É o que a gente estava vendo até agora. E esse meu domínio dessa minha função, normalmente, ele é associado aos valores de números reais, né, dos números reais, porque daí assim eu estou falando que os valores que eu posso substituir no lugar do x são números reais. Então, a gente não tem, vamos dizer assim, preconceito com os números. A gente não é preconceito, a gente não tem nenhuma restrição é melhor. A gente não tem restrição com essas opções de números que a gente vai estar usando. E quando eu falo que a minha imagem também é dos números reais, quer dizer que pode ser qualquer número que eu vou estar tendo como imagem. Mas como é que eu estou propriamente falando da função constante, a gente precisa prestar atenção em alguns detalhes, porque são esses detalhes que vão caracterizar essa minha função ser do modelo constante, ser do tipo constante. Então, essa minha função, ela é definida de reais em reais. Significa que o meu domínio são os números reais e a minha imagem também são os números reais, tá bom? E quando eu faço isso, eu tenho uma função com a seguinte lei, que meu f de x é igual a um b, a um número b, porque ele fala que o b, pertence a números reais. Então, quando eu falo que essa minha função f de x é igual a b, eu estou falando, aqui no diagrama, por exemplo, que eu posso colocar qualquer valor para o valor de x, que esses valores são números reais. Só que, por exemplo, quando eu substituo o menos 2, ele vai ser o quê? B, tá? Quando eu substituir menos 1, vai ser o quê? B. O 0, B. O 1, B. O 2, B. Significa eu falar que, independente do número que eu tenho associado aqui no meu conjunto, que está representando os valores de x, a hora que eu associo, né, que eu tenho a resposta, que eu tenho o y, que eu tenho também o f de x, porque eu posso falar que o y é igual ao f de x, eu estou falando que vai ser sempre o mesmo valor, que vai ser sempre b. Então, aqui, eu tenho a representação de um diagrama de uma função constante. Aqui eu coloquei ao lado uma tabela que mostra pra gente, que a tabela a gente costuma usar para fazer o gráfico, né? Mas se eu apresentar só a tabela para vocês, vocês vão entender, vão perceber essa característica da função constante, porque o meu y, ou aqui pode estar escrito também f de x. Todos os elementos vão ser iguais, mas os valores do meu x são diferentes, só que a minha resposta são iguais. Então, eu estou tendo uma característica de uma função constante. Agora, observe o meu gráfico aqui, Como é que a gente monta um gráfico? A gente não vai colocar os valores aqui, por exemplo, menos 1 e menos 2, daí a gente vai fazer o pontilhado, depois vai colocar o 1, vai colocar o 2. O que está acontecendo? Não está todo mundo dando o mesmo valor, não está dando uma reta paralela ao eixo de y, e nessa situação eu posso ter uma reta ou muito mais acima, ou uma reta abaixo do eixo de x, mas quando eu tenho uma reta que ela é paralela ao eixo de x, eu estou tendo uma função constante, tá bom? Aqui eu trouxe alguns exemplos. Então, por exemplo, eu quero que a gente construa o gráfico das funções de reais em reais. Então, esse primeiro reais vai ser os meus valores de x, e esse segundo é meu valor do f do x. O que é o f do x? É o meu y. Então, eu já trouxe aqui, as alternativas resolvidas para a gente poder observar os detalhes. Então, a letra A. Eu estou falando que o meu f de x é igual a 5. Então, a minha letra A está aqui, Então, quando eu tenho menos 1 no lugar do x, que resposta que vai dar? 5. Quando for 0, e quando for 0, vai ser 5. E quando for um positivo? 5 também. Olha agora a minha letra B. A minha letra B está aqui, está aqui ao lado. Então, quando aqui o meu valor for menos 1, que resposta que eu vou ter? Vou ter o menos 3. Quando for 0, qual vai ser a resposta? Menos 3. E quando for um positivo? Menos 3 também. A letra C deu que meu f de x é igual a 0. Então, a minha reta da minha função fica em cima do meu próprio eixo, tá?
Por isso que aqui, ó, vocês estão vendo só ela em azul. Então, essa aqui é a alternativa C. Então, quando a gente colocou aqui, ó, o menos 1, deu quanto? 0. E quando deu 0, deu quanto? 0. E quando eu coloquei 1, deu 0 também, tá bom? A última alternativa é a letra D. E eu acho que o mais difícil dela seria eu ter uma ideia de onde eu vou encontrar esse valor de raiz de 2 aqui no meu eixo de y. E daí a gente pode pensar o seguinte: quanto que é raiz de 2? Bom, é aproximadamente 1,4. Então, eu posso olhar mais ou menos aqui onde ficaria esse 1,4, certo? Então, a gente marcou aproximadamente aqui, ó, posso entender que por ele ser negativo, esse meu y aqui não está graduado, ele fica abaixo do eixo, e daí ele ficando abaixo do eixo, eu vou fazer que quando for menos 1 dá menos raiz de 2, quando for 0 vai dar menos raiz de 2, e quando for 1 vai dar menos raiz de 2 também, tá bom? Diferente da função constante, a gente vai ter a função afim. E daí essa função, ela não vai ser uma reta paralela ao eixo de y, ela vai ser uma reta com uma certa inclinação. Mas a gente não tem problema se ela está inclinada, por exemplo, desse jeito que eu desenhei ali em cima, tá? Ela pode ter qualquer tipo de inclinação. A única coisa que ela não pode é ser paralela ao eixo de x. Ela sendo paralela, ela é caracterizada como uma função constante. Então, eu trouxe aqui um exemplo, e esse exemplo está escrito aqui, ó. Vamos estudar um exemplo em que o custo fixo para uma contratação do serviço de transporte seja de R$ 6,00 mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. Isto é, o contratante do serviço terá o custo Y de R$ 6,00 mais R$ 1,20 a cada quilômetro X, chegando assim a qual sentença? A essa sentença aqui, ó, que Y é igual a 1,20x mais 6. Eu também posso representar como f de x é igual a 1,2x mais 6. Eu posso trocar esse f de x por y. Quando cada caso vai ser mais viável, tem alguns fatores, né? Vai acabar dependendo. Mas eu sempre posso fazer essa associação, que o meu f de x é propriamente dito o meu y. Então, nesse quadro aqui do lado, a gente tem a nossa tabela montada para, em seguida, a gente montar um gráfico. Então, presta atenção aqui comigo. Quando eu percorro 1 quilômetro, eu tenho R$ 7,20. Por quê? Porque o que eu estou fazendo é o seguinte, como é 1,20x mais 6, aqui eu fiz 1,20 vezes 1 mais 6, deu quanto? R$ 7,20. Agora, nessa segunda linha aqui, ó, quando eu andei 2 quilômetros, eu vou fazer 1,20 vezes 2, opa, mais 6, vai dar quanto? 8,40. Quando eu ando 3 quilômetros, vai ficar o quê? 1,20 vezes 3 mais 6, 9,60. E assim sucessivamente. Quando a gente vai fazer o gráfico, vocês já conhecem, vocês já sabem fazer. Esses aqui são meus valores de x e a resposta são os meus valores de y. Então, aqui é o meu domínio e essa daqui é a minha imagem. Então, na hora que eu vou fazer, se eu estou pensando, né, no texto, na condição, eu estou falando que é um serviço de transporte. Tem como esse transporte ter andado menos 1 quilômetro? Não, não tem. Então, por isso que eu começo usando aqui, ó, no meu eixo de x, do 0 em diante. No 0 aqui, eu já sei que ele vai ter um custo de R$ 6,00. Por quê? Porque na hora que eu faço 1,20 vezes 0 mais 6, eu não tive a resposta de 6, então é justamente por isso. Então, eu começo marcando esse primeiro ponto aqui. Quando teve 1, foi 7,20, então eu venho marcando, depois quando andou 2, quando andou 3, 4 e 5 quilômetros. Depois, o que eu faço? Ligo todos esses pontos através de uma reta. Tá? Só que a reta tem que passar em cima dos pontos. No meu caso aqui não deu muito certo. Agora ficou melhor. Pega pega uma régua que com a ajuda dela vai ficar melhor, tá? Vai ficar mais retinho. Eu trouxe aqui um resumão sobre o que é a função afim, do que eu tenho que entender. Então, a minha função afim, ela é desse modelo aqui, ó. Ela é f de x igual
AX mais B. Então, vocês sempre vão ter um número multiplicando com o X e depois um número somando ou subtraindo, que a gente chama de B. O A, eu vou falar que ele é o meu coeficiente angular, que é a minha taxa de variação, tá? Então, se vocês falaram, uma função que tem coeficiente angular, vocês já vão saber que é o A. Mas tem que estar falando que é uma função afim, para poder ter essa nomenclatura. Se eu falar de um termo independente ou coeficiente linear, eu estou falando do B. Então, é muito importante eu ter essa diferença. Esse meu A, esse meu coeficiente angular, se ele for maior que zero, ela vai ficar uma função que eu chamo crescente. Vocês podem até comparar com o braço esquerdo de vocês, que é esse sentido que tem o braço de vocês quando ele está um pouco inclinado. Agora, se esse A for um valor negativo, ela já vai fazer o comportamento do braço direito de vocês. A gente diz que é um comportamento decrescente, porque olha só, crescente, minha caneta está subindo, decrescente, a minha caneta está o quê? Minha caneta está descendo. Então, vocês podem entender que se a função seguiu o sentido do braço esquerdo de vocês inclinado, é uma função crescente, e do braço direito é uma função decrescente. Então, todas as funções, elas são definidas aqui embaixo. Então, as funções, afim, para ela ser considerada uma função afim, ela é definida de reais em reais. E o fato dela ser definida de reais em reais é o que eu posso fazer essa reta, essa linha, tá? Então, a função afim, ela sempre é uma reta também. Então, ela vai ter a lei sempre desse tipo, só que o A, ele pertence aos reais com uma condição, eu não posso ter o zero. Por quê? Porque a partir do momento que o meu A é zero, olha o que vai acontecer, vai ficar 0 vezes x mais b, certo? Quanto que é 0 vezes x? 0. Então, eu passo a ter o que aqui? Uma função constante, que era o exemplo que a gente estava falando antes. Por isso, essa restrição aqui do asterisco. E o B pode ser um número real e qualquer número, a gente não tem problema com isso. Essa função, ela pode ser chamada polinomial do primeiro grau, mas ela também é conhecida como função afim. Qual que é o certo? Os dois. Os dois estão certos, tá? Tá, e como que vai aparecer esse problema? Professora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver? Bom, vai ter um texto, por exemplo, aqui tem o texto da letra A e fala assim, ó, eu tenho uma função afim e aqui já me deu a lei montada. Aqui daí me fala que o A é coeficiente mais 2, mas eu olhando aqui eu consigo identificar isso. E que o B é menos 3, mas que eu também consigo identificar isso no texto, correto? E por meio de alguns pontos que eu obedeço a relação, chegamos ao gráfico. Então tá, então vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é esse quadro. Fazendo esse quadro, eu vou fazer essa coluna aqui. Por que eu vou fazer esses valores aqui? Porque eu preciso de números negativos, eu preciso do zero e de alguns números positivos. É mais bonito e daí é puramente estética se eu usar um número negativo, usar um número positivo, dois números negativos, dois números positivos e colocar sempre o zero, tá? Por quê? Porque eu estou falando de uma função afim. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui na segunda coluna a resposta, e eu posso resolver num cantinho ou resolver no caderno. Eu acho mais prático, em vez de colocar só a resposta como está aqui resolver e aqui do lado, sim, colocar a resposta, tá? Então, vocês podem estar fazendo isso no caderno de vocês. Então, eu vou fazer aqui, como aqui o livro de vocês já dava a tabela pronta, a gente vai fazer aqui do ladinho a conta. Então, ficaria o quê? Fica 2 vezes menos 1, menos 3. Bom, 2 vezes menos 1, eu posso anotar que dá menos 2. Menos 2 menos 3, menos 5. Por isso, esse menos 5 aqui, tá? Como ficou em cima do gráfico, eu vou apagar só pra gente ir resolvendo. Essa segunda linha vai ficar o quê? Vai ficar 2 vezes 0, menos 3. Então, 2 vezes 0, 0, menos 3, menos 3. Por isso, menos 3. 2, próxima linha, né? 2 vezes menos 1? Não, né? É 2 vezes mais 1, menos 3. Então, 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 3, menos 1. E agora, 2 vezes mais 2 menos 3, então vai ficar 4 menos 3, 1. O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que marcar esses pontos no meu plano cartesiano, que eles estão marcados aqui, mas a gente vai fazer junto.
Então, quando o meu x é menos 1, ó, então a minha reta do x tá aqui. Então, meu menos 1 tá aqui. Então, eu vou prestar atenção nisso. Ele vai ligar com quem? Ele liga com o menos 5. O menos 5 é em relação a y e os negativos estão na parte de baixo, exatamente. Então, o menos 5 está aqui embaixo, e o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pontilhado, e se vocês vão fazer com régua no caderno de vocês, se vocês quiserem, vocês podem até pegar aquele papel quadriculado, tá? Para ajudar. E depois, como o meu risquinho tá aqui, consigo fazer, ó, deu aqui. Então, esse é o ponto, tá? Se eu chamasse esse aqui de ponto A, eu podia só escrever a letra A aqui do lado. Como eu não chamei ele de um ponto A, o gráfico aqui está aparecendo as coordenadas do ponto, mas isso não é essencial. Depois, quando for zero, eu vou marcar no menos 3. Então, 0 para x, eu vou descer até o menos 3. Então, tá aqui. Depois, quando for 1, eu vou marcar no menos 1. Então, quando for 1, marco aqui no menos 1, né? Coisa daqui. E quando for 2, eu vou marcar no mais 1. Então, 2, agora já foi lá para cima, ó. Olha o que aconteceu com essa minha reta. Ela não está subindo? Sim, ela está subindo. Se ela está subindo, ela é uma função crescente. Exatamente. Ó, trouxe outra função aqui, que é a letra B, para a gente resolver ela totalmente, né? Então, aquela outra eu já trouxe um pouco mais resolvida, essa aqui não. Essa aqui a gente vai construir do zero. Então, a gente tem uma função afim que ela é menos x mais 5. Se eu não tenho um valor já propriamente dito, eu sei que ele vale 1. Como é menos x, menos 1, e o meu b vai valer 5. Tá bom. Então, eu quero fazer os pontos de acordo com esses valores de x. Então, esses valores de x eu estou informando para vocês. Então, eu vou fazer a continha aqui ao lado, tá? Então, vamos fazer. Vai ficar o quê? Menos, abre parênteses, e vou colocar agora o meu número que está aqui do lado. Menos 2 mais 5. Isso daqui vai ficar o quê? Bom, menos 2 vai ficar mais 2 mais 5, 7. Agora, eu vou colocar o sinal de menos e vou colocar o 0 mais 5. Então, menos 0 vai dar 0, então ficou o próprio 5. Agora, a gente vai colocar o 3. Então, menos 3 mais 5 vai ficar o quê? Bom, é menos 3 mais 5, que ficou 2. E agora, menos 6 mais o 5 vai ficar 1. E agora, a gente vai vir aqui desenhar no gráfico aqui. Então, acompanha comigo. Então, que agora a gente termina de resolver as contas, a gente vai começar a desenhar aqui no plano cartesiano. Talvez vocês vão ver que mudou os extremos aqui, porque eu vi que o que estava anteriormente não ia resolver. Então, eu coloquei um de menos 8 até 8. Então, por que eu coloco de menos 8 no x até 8 e de menos 8 no y até 8 no y? Por estética, tá? Porque o gráfico assim fica mais bonito, mas não é obrigatório. A gente pode adaptar para os valores que a gente tem aqui quando a gente resolve, tá? Então, o primeiro ponto que eu vou fazer é o menos 2 para x e 7 para o y. Então, o menos 2 está aqui. Então, vamos pegar aqui, ó. Vai ficar mais ou menos aqui assim. Então, a gente vai fazer um pontilhado para cá. E como o menos 2 está aqui, então, eu vou subir esse pontilhado. Logo, o meu primeiro ponto está aqui em cima. Então, vamos para o próximo. 0 para x e 5 para y. Então, vai ficar mais ou menos aqui assim esse ponto. Vamos pintar com a mesma cor do anterior, né? Então, aqui. O 3 do x, ele tá mais ou menos aqui assim. Ele vai ficar com 2. Então, fica aqui. E o 6 com o 1. Então, peraí que eu fiz a cor errada. Vamos lá, pontilhadinho. O 1 tá mais ou menos aqui. Cruzaram aqui. Aí, agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar uma reta em cima desses pontos, que seria equivalente a isso daqui. Não ficou perfeito, porque eu tô fazendo a mão livre, né? Mas com o auxílio de uma régua ia ficar bem melhor, acreditem em mim. Um outro exemplo que eu trouxe para vocês é um exemplo do IFSU de 2017. E ele fala pra gente o seguinte: eu tenho uma função do primeiro grau, então ela pode ser afim, ela pode ser uma função constante, né? Tem alguns tipos que a gente já tá conhecendo. E
ele me dá as alternativas para eu poder descobrir qual gráfico, esse gráfico aqui de baixo, né? Qual é a lei dele. Então, o que eu tenho que fazer para poder descobrir esse gráfico, qual é a lei? Eu acho que o jeito mais fácil é eu descobrir o seguinte: eu sei esse ponto e esse ponto aqui. Então, eu acho mais fácil anotar aqui, ó, que o ponto menos 1 e 0, eu tenho o ponto 1 e 1, e eu tenho o ponto 7 e 4. E pegar cada alternativa e ir substituindo. Então, primeiro eu vou substituir menos 1. Deu 0? Então, deu certo. Substituindo o segundo, deu certo. Essa questão a gente não tem nem o que discutir. Quando a gente faz isso, a gente consegue descobrir que essa alternativa, que vai responder esse caso, é a alternativa D. Né? Esse jeito é um jeito bem simples. Então, o que eu teria que fazer? Como o meu ponto é x, y, no lugar do x, por exemplo, eu coloco 1 e confiro se o meu resultado deu 1, tá? Então, vou colocar só com essa última aqui, com essa aqui, para vocês verem como funciona. Então, eu vou colocar 1 no lugar do x e tem que dar 1 no lugar do y. Então, vai ficar aqui, y é igual 1 sobre 2 mais 1 meio, fecha 2 meios, que dá 1. Então, sim, fechou. O que eu preciso fazer agora? Fazer o mesmo teste, só que com o outro ponto, que é o ponto 7 para x e 4 para y, esse ponto aqui. 7 sobre 2 mais 1 meio, fica 8 meios, que deu 4. Então, sim, é aquela alternativa mesmo. Mas, se por um acaso eu não tivesse o gráfico, a única informação que eu tivesse, eu vou até escrever aqui do lado. Se a única informação que eu tivesse fosse o ponto 1,1 e o ponto 7,4, eu teria que fazer o seguinte. Ele me fala que a minha função, ela é do primeiro grau. Então, ela é y igual a ax mais b, certo? E daí, eu vou ter que substituir esses pontos. Então, eu vou substituir esse primeiro aqui. Então, o y é 1, o a vezes o x, que é 1, mais o b. Isso daqui ficaria que a mais b é igual a 1, correto? Tá. Agora, eu vou pegar essa segunda aqui. Então, eu vou ficar aqui 4 é igual a vezes 7 mais b, que resulta em 7a mais b igual a 4. O que eu preciso fazer agora? Eu posso, nessa primeira, isolar o b e substituir na de baixo. Eu também posso fazer o método da soma, que é aquele assim, lembra? Opa, comi o 7 agora. Também posso fazer isso. E quando eu resolvo isso, eu consigo descobrir quem é o a e quem que é o b. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que o meu b, que eu tô pensando nessa primeira aqui, ele é igual a 1 menos o a. E vou substituir na segunda. Então, 7a mais 1 menos a é igual a 4. Então, eu fico aqui, 6a é igual a 3. Então, o meu a é 3 sextos, que é 1 meio. Bom, descobri o meu a. E agora, eu vou substituir aqui para descobrir o meu b. Então, o meu b é igual a 1 menos 1 meio. Como eu não tenho denominador aqui, eu posso multiplicar atravessado, tá? Então, eu fico com b igual a 2 menos 1 meio, que fica 1 meio. Então, o meu a é 1 meio, meu b é 1 meio. Quem é minha função? Bom, minha função é igual a 1 meio de x mais 1 meio, ou eu posso escrever que é x sobre 2 mais 1 meio, que confirma que a minha alternativa é a letra D. Tudo bem? Falando agora sobre a interseção, a gente vai ter duas situações. Eu vou ter a situação quando eu vou ter uma interseção com o eixo x e uma com o eixo y. Por isso aqui está escrito OX e aqui está escrito OY. Quando eu quero saber onde ele corta no eixo x, eu vou fazer que o meu y é igual a 0. Quando eu faço isso, eu estou descobrindo a raiz da minha função e o zero da minha função.
Quando eu quero descobrir a interseção com o eixo de y, eu vou fazer o x igual a zero. Aí eu descobri quem é o termo independente. Aqui eu coloquei um quadro onde a gente tem, quando eu coloco o zero no lugar do x, eu vou descobrir o b, né, que eu vou ter o termo independente. E quando eu coloco o zero aqui no lugar do y, eu vou ter a raiz, a função, o zero dessa minha função. Colocando em representação gráfica, eu tenho essa representação e essa representação. Por quê? Porque em uma o A é positivo e na segunda o A ele é negativo, tá? E eu consigo ter as duas interseções, ó, uma aqui e a outra aqui, tá bom? A função linear, ela vai ser aquela função que o meu b vai ser igual a zero. Então, eu só vou ter da minha função a parte do a vezes x. E esse tipo de situação, ele vai estar, esse tipo de problema, esse tipo de exercício, de questão, assim, que vai ter um exemplo, vai estar falando quando a gente vai ter duas grandezas diretamente proporcionais, tá? Então, aqui, ó, eu coloquei as duas representações gráficas para a gente poder estar observando. A primeira aqui, a de cima, o a é menor do que zero. Então, ela vai representar, ó, uma função decrescente e ela vai cortar na origem, no 0, 0. Vocês devem estar lembrados, até que eu falo que esse ponto aqui é o ponto corujinha. Olha se não parece a cara de uma corujinha. Já aqui, o exemplo de baixo está falando que o a ele vai ser maior do que zero. Então, eu vou ter uma função crescente, que também vai cortar na origem. Então, o que eu sei da função linear? O que eu preciso saber? Qual é o resumo dela? O meu b é igual a zero, são grandezas diretamente proporcionais e vai cortar diretamente na origem. Quando eu estou falando de uma função identidade, eu estou falando de uma função que ela é linear. Por quê? Porque o meu b aqui é zero, tá? Então, se o meu b aqui é zero, a minha função ela só vai ser a de x. Só que esse meu a é 1 e esse meu b é zero. Deixa eu tirar aqui que ficou em cima, né? Então, o meu b sendo 0 e o meu a sendo 1, o que acontece? Quando o meu x é menos 2, o meu y é menos 2. Quando o meu x é menos 1, o meu y é menos 1 e assim sucessivamente. E a característica dela é cortar o primeiro e terceiro quadrante ao meio, ou seja, a reta bissetriz. Por quê? Aqui eu vou ter a metade do meu quadrante e aqui eu vou ter a outra metade. Lembra que aqui a gente pode considerar que eu tenho um ângulo de 90 graus? Então, quando eu cortei no meio, aqui eu passo a ter um ângulo de 45 e aqui em cima, 45 também, tá? Então, ó, o meu x é 1, meu y é 1, meu x é 2, meu y é 2, ó, cada um daqueles pontos ali. Por hoje era isso, um beijo para vocês e até a próxima!